Olá, queridos amigos, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez aqui pelo nosso canal Explicando a Fé Reformada. Seja bem-vindo ao nosso curso de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula bem básica, né? Básica no sentido do modo de falar, né? É uma maneira de dizer e contar as coisas para vocês. Na verdade, nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante, muito peculiar na tradição escriturística. Nós vamos falar sobre o mito de Satanás, uma análise exegética de Ezequiel 28, versos de 1 até o verso 19, ok? O nosso intuito com este ensino, com esta aula de hoje, esta aula que nós queremos ministrar a vocês, ela tem como finalidade, como objetivo, apresentar para vocês as implicações teológicas e hermenêuticas dessa passagem. Ao longo do tempo, essa passagem tem sido utilizada por cristãos bíblicos, cristãos reformados até, inclusive, e cristãos também cristãos de diversas matizes teológicas e de diversas cosmovisões. E o eixo geral que se usa esse texto é para falar daquela queda de Satanás que a Escritura no Novo Testamento vai mencionar, né? Quando Jesus vai falar sobre a pregação do reino avançando, ele diz que vê Satanás caindo dos céus. E a outra passagem relacionada no texto lá de Apocalipse capítulo 12, quando vai falar que uma terça parte das estrelas caíram do céu. E nesse processo interpretativo, as pessoas geralmente tendem a olhar para a passagem como sendo uma referência à queda de Satanás, como já mencionei em relação à passagem que Jesus fala sobre o avanço da pregação do Evangelho, e a passagem lá em Apocalipse que vai falar que a décima parte do céu, a terça parte do céu, acabou caindo na rebelião de Satanás. E um texto que as pessoas geralmente tendem a argumentar em prol dessa tese, para fundamentar esse aspecto teológico, que é verdadeiro, a queda de Satanás, é o texto que eles apelam para o texto de Ezequiel 28 e Isaías 14. Eu não vou tratar Isaías 14, porque o modo que eu vou tratar Ezequiel 28 é basicamente o mesmo modo que você poderá analisar o texto de Isaías de número 14, ok? Então, a nossa aula de hoje é sobre o mito de Satanás. E antes da gente entrar nesse ponto aqui, primeiro eu não quero dizer com isso que Satanás não existe, tá? Ao usar a palavra mito, é apenas um título chamativo para que você se interesse em conhecer o conteúdo, ok? Segundo, é deixar bem claro que, embora esse texto não configure uma base teológica para esta afirmação, é um texto no qual nós precisamos entender o seu contexto para falar sobre os aspectos do orgulho humano, da glória humana e da sabedoria humana sendo abatidos pelo Senhor nosso Deus. Ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este conteúdo para que outras pessoas tenham acesso a este conhecimento, tá bom? Muito bom. Vamos seguir aqui. Ok. Primeira questão que eu quero deixar bem claro para vocês é que este tema, o tema que eu quero abordar com vocês, é um tema primeiramente desafiador. Primeiro porque a história da igreja tem mostrado que muitas interpretações erradas têm se perpetuado ao longo dos séculos como se fossem uma interpretação verdadeira e até absoluta. A passagem bíblica em foco tem sido interpretada de uma forma a sugerir e até indicar que refere-se à queda de Satanás. O nosso estudo procurará mostrar, com base na exegese do texto, que essa interpretação ela está equivocada, ok? Muito bem. Então, o primeiro verso da passagem vai dizer assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, capítulo 28, verso 1, tradução Almeida, revista e corrigida. A expressão hebraica que vai rir, né? Este verbo expressa o passado narrativo, indicando a verdadeira profecia, ou a veracidade da profecia, ou a base fundamental da profecia. E veio, esse seria o sentido do texto, e veio. Desde o capítulo 3 de Ezequiel, verso 16, os assuntos abordados são retratados dessa temática, rebeldia, desobediência e destruição, sempre ligados a seres humanos, a seres reais, a seres verdadeiros, a seres que têm carne e osso, ok? Já o verso 2 da profecia do capítulo 28, nós temos afirmações positivas e afirmações negativas.
O advérbio que começa colocando aqui call, né, mostra e demonstra que o que vem em seguida e sobre quem se refere, ou seja, o que é que vem em seguida e sobre quem está se referindo. Ele vai falar sobre a arrogância relacionada à questão da divinização do homem no verso 2. E o verso 2 vai dizer assim que ele se afirma, eu sou Deus, né? Eli ani, eu somente sou Deus. E aí a resposta de Yahvé, de uma tônica paralela negativa, é não és Deus, né? Velor Eli, né? Então não há essa identidade, né? Dele se assumir como Deus, o próprio Deus nega a divindade deste indivíduo. Sobre a cadeira de Deus, né? Ou sobre o trono de Deus, né? E aí você tem essa expressão hebraica muito interessante aí que aparece no nosso texto, né? Moshav Elohim Yoshoti, né? Então, essa expressão aí sobre a cadeira de Deus ou sobre o trono de Deus seria essa ideia. E o paralelo negativo é como se fora Deus, né? Como se fora Deus, como se fora o coração de Deus. E aí ele usa uma contração gramatical que é Kilevi, né? Ou Kilev, né? Elohim. Então, conforme o coração de Deus, ou como se fosse o coração de Deus. Essa é a ideia. Então, você percebe que o verso 2 ele começa já a apontar a indicação de que este indivíduo se diviniza, se acha divino, se acha soberano, se acha gigantesco. E chegamos aí o primeiro ponto, que é a questão do príncipe de Tiro. A palavra hebraica para príncipe que aparece no texto, em Ezequiel, é a palavra linegdi, né? Mas, infelizmente, há uma nota na Massurapava da Bíblia hebraica registrando a seguinte informação. Ela coloca lá um lamed, né? Ou seja, este lamed aponta para que o termo lenegid é um rapax legômeno, ou seja, é uma expressão única em todo o texto hebraico. Quando você estuda exegese veterotestamentária e neotestamentária também, existe um recurso que a gente vai chamar de palavra única. Essa palavra única, às vezes, ela chama atenção para a gente analisar o aspecto teológico ou para apresentar uma caracterização que é feita de algum personagem dentro da narrativa ou alguma ênfase verbal ou gramatical dentro de uma poesia, dentro da prosa. Então, você vai ter que olhar, se concentrar nesse rapax legômeno, né? Essa é uma base fundamental da própria exegese veterotestamentária. Só explicando aqui o que é a Massurapava. A Massurapava, gente, é um conjunto principal de anotações massoréticas escritos em colunas nas margens laterais do texto bíblico hebraico, né? Na BHS, que a gente conhece como Bíblia Stuttgartensia, né? Então, Bíblia Hebraica Stuttgartensia, Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Agora a questão é, qual era a razão do príncipe de Tiro se considerar um deus? Primeira verdade, a cidade ela era a mais notável das cidades fenícias naquele período. Segundo, o centro de Tiro ficava situada em uma ilha rochosa. Terceiro, eles adoravam muitos deuses, inclusive Baal, Malcate e Astarte, né? O espaço que comportava os habitantes dentro da cidade era um espaço que abarcava 40 mil habitantes, né? Era uma cidade muito grande para aquele período. Terceira, a outra verdade, a quarta verdade que você tem, na verdade, a quinta verdade, é que era uma terra fértil, bem regada pelo rio Leontes, né? E tinha uma grande provisão para as cidades dos jardins. Também Tiro era notado pela habilidade dos seus artífices e seus produtos fabricados eram muito famosos pelo mundo de então, da época. Por exemplo, Irão, que era o rei, ele aumentou e embelezou a sua capital. Ele uniu as duas ilhas pequenas nas quais a cidade fora construída e assim construiu um templo esplêndido aos deuses. Quais são os deuses? Malcate e Astarte. E também você tem, não se pode também esquecer que todo o capítulo 27 de Ezequiel vai falar e vai descrever sobre a potência econômica em comercialização que a cidade de Tiro possuía. Então, você tendo esse contexto histórico contextual,
você vai perceber que o texto está apontando para esse orgulho, para essa soberba do príncipe de Tiro. Seguindo para o verso 13, assim: se és mais sábio, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ezequiel 28, 3, na versão Almeida, revista e atualizada. Um outro problema é exatamente essa expressão, nenhum segredo, né? Ou não há segredo, ou nenhum segredo, que na Bíblia hebraica, estudo cartência, temos a expressão kol satum. A expressão nenhum segredo não é atestada em nenhum outro lugar no Antigo Testamento, pelo que é proposto pelo texto maçorético. A Septuaginta, esse símbolo gótico que aparece aqui, coloca lá a palavra resofoi, os sábios, ou o sábio, né? E o hebraico seria o hebraico igual ao hebraico, né? Rocamin, né? Rocamin, que é exatamente da palavra roquema, que é sabedoria, sábio, né? Então a expressão da Septuaginta sábio é atestada no contexto do capítulo 27. Nos parece que seguir a leitura da Septuaginta nos inclina a entender o contexto maior do capítulo 27. Porque no capítulo 27, versos 8 e 9, ele vai fazer a identidade muito clara dessa nação que se achava sábia. Em síntese, o termo sábio é melhor para atestar, para estar no texto divinamente ao contexto. E não a expressão nenhum segredo. Pois se for aceito o conceito de nenhum segredo no texto, então o atributo de onisciência divina será colocado em seres que foram criados. E esse atributo de onisciência, né, nenhum segredo, ele não pode saber de nada, né? Isso só compete exclusivamente a Deus. Mas ainda no verso 13, assim, não há segredo algum que se possa esconder de ti. A expressão esconder de ti é a palavra amumaka, né? O aparato hebraico da BHS, ele traz a seguinte expressão, provavelmente para ser lida como emu, né, emok, mimeker, né, mimekar, né? Então, veja que coisa interessante. Tanto essas versões que aparecem aqui, né, que aparecem aqui no texto, significa que não é atestada também na própria BHS, e sim nas outras versões. Então, essa expressão ela é atestada nas outras versões. A expressão usada no original hebraico tem o significado de te supera, te escurece, te cobre, né? Ou te cobrir, né? Então o sentido é te supera, é preferível, pois se encaixa melhor no vocábulo sábio. Então Daniel, sim, tu és sábio como Daniel, o sábio que te supera. É bem interessante essa questão aqui que a gente poderia traduzir dessa forma. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder, adquiristes o ouro, a prata e os teus tesouros. No verso 4, nos parece que a implicação do capítulo 27 traz para cá, no verso 28, o entendimento mais claro da passagem. A palavra sabedoria e a palavra entendimento são algumas das verdades centrais de Ezequiel 28. As duas qualidades foram causas para adquirir riqueza. As riquezas adquiridas pelo príncipe podem ser vistas também no capítulo 27. Por exemplo, no capítulo 27, verso 3, diz que ele negocia com os povos em muitas ilhas. Também há faias, cedros, no verso 5. Há carvalhos e marfim, no verso 6. Há linho fino e bordado e púrpura, verso 7. Há também prata, feno, estranho, chumbo, negociavam em suas feiras também, verso 12. Os objetos de bronze, verso 13, estavam presentes também nessa comercialização. Cavalos, cavaleiros e mulos, verso 14. E dentes de marfim e pau de ébano também estavam presentes nessa comercialização através dessa sabedoria, né? Então, essa sabedoria que eles tinham de comercializar, de gerar recursos, de gerar riqueza para eles, fez com que eles se sentissem engrandecidos no seu coração, ok? E aí entra agora os versos 5 a 6, que vai dizer assim: pela extensão da tua sabedoria, ou seja, pela sabedoria ser demonstrada pela expansão do comércio, aumentastes as tuas riquezas, por causa delas se elevou o teu coração, e assim diz o Senhor Deus, visto que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. O orgulho era tanto que ele se achava divino, né? Esses dois textos confirmam a tônica do orgulho do príncipe de Tiro.
E esta ideia é confirmada nesta seção textual da seguinte maneira. Primeiro, no verso 3, ele vai usar a expressão sábio, segredo e esconder. No verso 4, ele vai usar a expressão sabedoria, entendimento e riqueza. No verso 5, ele vai usar a expressão sabedoria, comércio, riqueza e orgulho. E no verso 6, ele termina fechando, indicando que o problema de Tiro foi o orgulho dele em se achar superior ao ser divino ou querer se igualar ao ser divino. E aí eu tenho agora a fórmula do anúncio do juízo no texto. No verso 6, ele diz, assim diz o Senhor. Todo oráculo profético, quando ele vai trazer um título de assinatura ou anúncio de juízo, na verdade, ele vai usar essa expressão, assim diz o Senhor Deus. A sua presunção de se comparar com o coração de Deus é por razões de crescimento, de seu império, ele se tornou um soberano, onde todas as suas palavras, todos os seus desejos eram obedecidos. Então, por ele ser soberano e tudo mais, ele se achava igual a Deus. E aí, no verso 7, Deus vai falar assim, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Então, você percebe aqui que há um dito de juízo sendo colocado, verso 6, o anúncio, e o verso 7, a descrição da natureza do juízo que virá sobre o príncipe de Tiro. E isso é importante a gente também ressaltar no estudo. E a questão que a gente levanta assim é, como pode o anjo ou Satanás ser ferido por espadas se ele é um espírito, como os versos 6 e 7 apontam? Logo deveria escapar com uma velocidade que não pôde ser pego por uma grande multidão. É claro que o objetivo aqui é detalhar mais alguns aspectos deste versículo como prova do mito de Satanás. Por exemplo, o verbo trarei que aparece aqui, o verbo mebi, na Bíblia Hebraica Estudo Cartência, é atestada essa ocorrência 2.570 vezes. E no texto de Ezequiel, e em preferência ao versículo, conota o anúncio de ameaça e de promessa de destruição sobre o príncipe de Tiro. A expressão os mais terríveis dentre as nações, Aritse, Goim, é traduzida como os impiedosos das nações. Literalmente, você percebe essa expressão sendo traduzida dessa forma nos contextos imediatos e nos contextos imediatos da passagem para frente, 28, verso 7 de Ezequiel, 30, verso 11, 31, verso 12 e 32, verso 12. E aí ele dá a identidade de a quem ele está se referindo, a quem ele fala nesse contexto, que é o príncipe de Tiro. E aí nos versos de 9 a 10 vai dizer o seguinte, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, não és homem, no poder do que te transpassa. Da morte de incircunciso morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então, o anúncio, a sentença de juízo está vinculada exclusivamente ao rei de Tiro. A passagem em nenhum momento transcende o seu sentido para um ser espiritual. A passagem está sempre focalizada num personagem e num indivíduo. Muito claro que aí é o rei de Tiro, o príncipe de Tiro. Então, a pergunta que a gente levanta quando a gente faz toda essa análise é, um anjo morto por homens? Deus dá por certo a morte deste personagem. Isso é muito claro no texto. A presunção e orgulho do príncipe de Tiro tem mostrado que o oráculo profético dirige-se a um ser humano e não a um ser celestial. Ok? Isso é muito claro. Pastor, eu entendi o que o senhor falou, compreendi o que o senhor falou, mas eu sou um pregador, eu quero pregar a palavra. Como é que eu vou pregar esta mensagem na minha igreja? E aí eu quero oferecer para você um esboço a partir dessa análise, tá? Um esboço de pregação. Então, o esboço do oráculo profético, do capítulo 28, versos de 1 a 10. Primeiro eu tenho a missão do mensageiro, versos 1 e 2, a missão dele. No verso 2 eu tenho a acusação. No verso 3 a 6 eu tenho o desenvolvimento dessa acusação. No segundo momento eu tenho a fórmula da mensagem, Kaken ko amar, Então você vai ter aí o verso 6 e tenho também Kaken Reni, verso 7. Então tem uma fórmula da mensagem. A mensagem tem uma fórmula específica de como ela é apresentada, de como ela é colocada. E por fim eu tenho o anúncio do juízo, que vai apresentar dois aspectos importantes. Primeiro vai apresentar a intervenção de Deus no contexto
do orgulho desse rei e as consequências desse orgulho, versos de 7 a 10, Deus trazendo juízo sobre esta nação. Então aqui eu tenho, de fato, no primeiro momento, o esboço desta passagem, ok? Muito bem. E agora nós vamos seguir para a segunda parte que esta profecia estabelece. Você pode pregar ela dentro desses dois aspectos importantes, né? Você pode anunciar ela dentro desses aspectos. Então, essa passagem dá para você fazer 2 sermões, vinculando e unindo o mesmo tema, tá bom? Muito bem, por isso eu tenho aqui o mito de Satanás, uma análise exegética, a segunda parte, que é quando a gente vai trabalhar esse contexto. Aqui eu tenho um império, né, dos heteus, né, a Síria, eu tenho Tiro lá em cima, então eu vou ter várias cidades, né, em volta desse grande governo. Agora vamos lá. Eu tenho aqui o oráculo de lamento sobre Tiro, e aí está agora no verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Notaram o tema da sabedoria e formosura trazido de volta à baila, versos 12. Agora, para a gente poder entender essa segunda parte da profecia, eu preciso analisar com vocês o gênero literário, porque a escritura ela tem vários gêneros literários. Eu recomendo você ler obras que vão tratar a escritura como literatura. Há um livro, por exemplo, do Leland Raglan, lançado agora pela Cultura Cristã, uma tradução muito bonita em inglês, que é um guia sobre literatura bíblica, né, sobre as formas literaturas da Bíblia. Há um outro livro do Robert Alter, né, que é A Arte da Narrativa Bíblica, publicado pela Companhia das Letras, um livro excelente, vale a pena você ler. Há um livro também do Cássio Murilo Dias, né, um teólogo católico romanista, mas muito bom na análise de exegese, que é o livro A Bíblia como Literatura, publicado pela Editora Vozes, um livro muito bom para você adquirir e ter acesso. Um outro livro muito bom é o livro do Richard Pratt, Ele nos deu Histórias, é um livro publicado pela Editora Cultura Cristã, que vale a pena você também adquirir. E todo o livro, manual tem o livro do Moisés Silva e Walter Kaiser, né? A Hermenêutica Bíblica, Introdução à Hermenêutica Bíblica, um livro muito bom, publicado também pela Editora Cultura Cristã. E há capítulos específicos sobre gêneros literários ali naquela obra. Há vários livros que eu poderia recomendar para vocês, mas esses são, eu julgo, os melhores para você poder se aprofundar no conhecimento do gênero literário bíblico, né? Então, o autor, o que ele faz? Ele faz uma mudança de linguagem, ele sai da prosa e vai para a poesia, como é atestado também nos capítulos antecedentes. Capítulo 26, verso 17, ele migrou da prosa para a poesia, e verso 27, verso 2, da prosa para a poesia novamente, e destaca-se como a verdade central as expressões sabedoria, perfeito, formosura. Palavras também apresentadas nos capítulos anteriores. Logo, temos aqui uma sequência de ideias da seção anterior deste livro. E aí eu tenho agora a palavra hebraica que aparece aqui, a palavra lamentação, né? A palavra kinar, lamentação. Ela nunca é usada para referir-se a seres espirituais nas narrativas da Escritura ou nos oráculos proféticos. A lamentação ela é específica ao Melech Tzor, né? Sobre o rei de Tiro, um personagem humano. E aí ele começa agora a usar essa linguagem poética, dizendo: tu és o sinete da perfeição, né? Atar, Roten, Taknit, né? Que é essa ideia aí, que é o sinete, né? O sino da perfeição, o sinete, o ponto da perfeição. Né? A Massura Parva, por exemplo, ela indica tratar-se de um rapax legômeno, mais uma vez. Ou seja, uma expressão única em todo o texto hebraico. A expressão cheio de sabedoria, por exemplo, a palavra malechokemah, né? Usa o aparato crítico da Bíblia hebraica Stuttgartense, ela informa que foi omitida pela Septuaginta e que a ponto de ser o sinete está ligado, né, que o ponto de ser o sinete está ligado à questão desta grande sabedoria que Tiro tinha de comercialização e tudo mais, como nós vimos na sessão anterior da passagem. E aí eu tenho aí o verso de número 13, que ele vai dizer assim: estavas no Éden, jardim de Deus,
de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. E se te fizeram os engastes de ouro, se te fizeram os engastes de teus ornamentos, no dia em que fostes criado, né? E foram eles preparados. O que é interessante aqui, gente, é o seguinte, é que a palavra Éden, ela é retratada por várias versões, como a versão do Pentateuco samaritano, que traz a seguinte forma, Éden, né? A Septuaginta relata a forma Éden, né? Gênesis 2, verso 8, verso 10 e Gênesis 4, verso 16. E é argumentado que a palavra provavelmente conota o sentido de terra de felicidades. Fica fácil, então, o raciocínio, pois o rei de Tiro tinha todas as regalias possíveis, onde leva o autor a comparar a sua terra com o próprio Éden. E esse cobrir-se de joias preciosas, de pedras preciosas, é um paralelo que o autor faz com a vestimenta do rei, que era parecida com a vestimenta do sacerdote judaico, né? A pedra de ônix, urinho, tumil, cinturão, peitoral, tudo mais, era tudo enfeitado com as pedras, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês mais à frente, aqui as pedras. Então eu tenho aqui as pedras, o sárdio era a pedra da tribo de Judá, o topázio era a pedra de Isacar, o carbúnculo era a pedra de Zebulon, a esmeralda era a pedra de Ruben, a safira era a pedra que representa Simeão, o diamante é a pedra que representa a tribo de Gade, o jacinto representa José, né, e aí os dois filhos dele, né? José, a ágata representa a tribo de Manassés, a ametista representa a tribo de Benjamim, o berílio representa a tribo de Dan, o ônix a tribo de Assar e o jaspe a tribo de Naftali. E aí você pode observar do lado agora essa imagem que eu coloquei aqui de propósito para vocês. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, só para a gente ver aqui. Você vai ter aqui, eu vou aumentar só para a gente, é melhor. Aqui, a gente está vendo aqui na nossa imagem, o faraó vestido, né? Faraó, imperadores, eles eram vestidos com essas pedras, né? Indicando a sua glória, a sua realeza, o seu poder, a sua soberania, né? Então, eram pedras que indicavam a realeza e a majestade. Isso gerava orgulho na vida destes indivíduos, ok? Seguindo aqui. Não é de surpreender que o plural da palavra tem um significado de delícias, da palavra Éden, né? E foi suposto que aquele Éden significa a terra das delícias, que a palavra se tornou um sinônimo para paraíso. Segundo o livro de Ezequiel, quando utiliza a expressão Éden, não quer provar nada além de uma forma de expressar regozijo e felicidade no sentido positivo. Mas, se tratando de um juízo, abre-se a sentença de algo que era maravilhoso, Éden, e agora é arruinado. Este raciocínio pode ser visto também em passagens como Ezequiel 31, versos 9, versos 16 e versos 18. E aí você vai ver que ele vai falar do Éden, das destruições do Éden, e depois ele vai explicar de quem ele está falando, né? Ele vai falar que está falando do príncipe de Tiro. Qual é a conclusão? A conclusão é patente que a forma com que o autor procura expressar a beleza do rei demonstra isso utilizando excelentes figuras de linguagem. Então, ele está usando as diversas figuras de linguagem para expressar a beleza, a realeza e a grandeza do rei, típico da literatura profética. Agora, qual é a imagem que se tem de Tiro, que ele descreve para o leitor? Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, né? A versão Mara traz essa tradução. Agora, as pessoas pegam exatamente aqui e dizem assim, aqui, ó, tá vendo? Aqui é um texto que está falando de Satanás. Era Satanás que estava lá, era querubim e tal, mas é um equívoco também.
A expressão tu eras é bem complexa. A palavra até queruvim, né? Tu eras querubim, né? Atá queruvim. A versão Septuaginta traduz do seguinte modo: meta tu querub, ou querub, que é traduzido assim, da seguinte forma: fiz de ti um querubim, com o sentido de abençoador. O vocábulo aqui é colocado no sentido de que Tiro deveria ser uma bênção para as nações ao seu redor. Então, tu eras o abençoador da guarda, ou daqueles que estão em tua volta. Essa seria bem a ideia do texto, né? Permanecias no monte de Deus, né? Beque Kadesh Elohim, ou no monte santo de Deus. A ideia de um monte santo de Deus era, na verdade, o assento do rei de Tiro. O monte santo de Deus era onde o rei estava assentado, o trono dele, o governo dele. Tiro construiu a sua fortaleza em uma das duas ilhas rochosas do Mediterrâneo. Como o termo Elohim não está prefixado com artigo singular, a implicação é que aqui se refere ao monte dos deuses. Então, no meio das pedras afogueadas andavas. A versão Almeida Gordilha Fiel traduz dessa maneira. A ideia aqui é pisar em joias, em pedras preciosas, apontando para a riqueza do rei. Pedras fogueiras não era fogo, como as pessoas pensam, né? Mas era as pedras brilhosas, riqueza, a grande riqueza que aquela nação tinha. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei ao profundo, profundo fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te conduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem dentre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, de 16 a 19. Aqui nós temos a tônica do juízo de Deus sobre essa nação terrível que era a nação de Tiro por ter abandonado o Senhor. Então, essa é a segunda parte da profecia, que se une claramente com a sessão anterior. Então, esse texto não pode estar, à luz da exegese, à luz da hermenêutica do texto, à luz do que a gente analisou até agora, nesta aula, esta passagem ela não se refere à queda de Satanás, mas à queda de um homem, de um personagem, de um rei que desobedeceu o mandato cultural de Deus e a ordem do Senhor. Então, diante disso, que esboço nós daríamos agora para a segunda sessão desta passagem? Esse é o esboço do oráculo profético 2. Eu tenho uma missão do mensageiro, verso 11. Eu tenho uma acusação que é feita, versos de 12 a 15. Eu tenho o desenvolvimento dessa acusação, versos 16. E, por fim, eu tenho o oráculo do juízo, a intervenção de Deus, versos 17 a 18. E tenho as consequências, versos 18 a 19, dentro do oráculo profético que eu poderia pregar na igreja com muita tranquilidade, seguindo a hermenêutica simples e singela que o texto nos exige. Ok? Só a título de apêndice para esclarecer para vocês, quando eu falo de Massura Parva, eu falo dessas informações que aparecem do lado da Bíblia hebraica, o texto hebraico, a Bíblia hebraica, é o conjunto de anotações massoréticas, né, na Bíblia hebraica, e assemelha-se aos comentários da Bíblia de estudos modernos. Todavia, são comentários rabínicos sobre o texto bíblico que aparece na própria Bíblia hebraica. Outro apêndice é o aparato crítico do texto hebraico, né? Eu tenho o aparato crítico embaixo, você tem um texto em cima, e embaixo tem um aparato crítico com notas informativas sobre qual tradução traz a leitura similar ao texto hebraico ou traz a leitura divergente do texto hebraico, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, que Deus abençoe vocês. Meu nome é João França, você já conhece o conteúdo do nosso canal. Repetindo, se inscreve, né?
Também, se você deseja contribuir, nos ajudar, deixaremos aí o nosso número Pix para que vocês possam ajudá-lo, a nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para o nosso canal, para a glória de Deus. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula, para a glória do Senhor.